Vejamos agora um exemplo de uma função recursiva definida em lambda cálculo, usando o operador de ponto fixo. Bem, a função fatorial de um número n, ela vai ser 1 se o n for 0 e será n vezes o fatorial de n menos 1 se o n for diferente de 0. Tá? Ou seja, a minha função fat de n, ela é chamada recursivamente, né, por fat de n menos 1. Tá? Se o n for diferente de 0. Se for 0, eu retorno 1. Então, notem que isso é uma expressão do tipo if then else, ou seja, se o n é 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno o n multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Né? Então, se eu quisesse botar if then else, né? Se o n for 0, então eu retorno 1. Caso contrário, eu retorno a multiplicação de quem? De n por quem? Por n menos 1. Ou seja, o predecessor de n. Sendo que aqui eu devo chamar quem? A minha função recursiva para essa expressão. Então, o que eu faço? Eu vou definir essa expressão como sendo uma função, que eu vou chamar recursivamente, que eu estou chamando de R, e ela tem uma entrada, que é o n. Então, a minha função f, que irá definir o fatorial aplicado depois ao operador de ponto fixo, é a função lambda Rn. R é a função que vai chamar a si próprio, passando com o operador de ponto fixo. O n é a minha entrada da minha função e aqui é a implementação dela. Ora, se o n for 0, eu retorno 1. Se não for, eu retorno a multiplicação de n pela chamada recursiva, ou seja, pela função R do predecessor de n, ou seja, do n menos 1. Então, quem seria o fat de 2? Né? O fat de 2 seria o mf, né? mf, que é o meu operador de ponto fixo, aplicado à minha função f, e o argumento 2. Né? A definição do fat será o operador de ponto fixo, que é a chamada recursiva, aplicada à minha função f. Tá? Bem, vamos ver, né? Vamos calcular fat de 2. Bem, por definição, fat é m de f, é o lambda termo m, que é aquele operador de ponto fixo, seguido do f, ou seja, dessa função aqui, certo? Então, fat de 2, por definição, é o m de f do 2. Ora, a gente acabou de ver que m de f, né, é um ponto fixo, de um lambda termo, um operador que tem um ponto fixo, ou seja, mf é igual a f de m de f. A gente acabou de ver isso anteriormente. Então, m de f de 2 é igual a f de m de f de 2. Qual é a definição de f? É o lambda r de n, do if then else. Se o n é 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno a multiplicação de n pela função r, que é o meu argumento, com o predecessor de n, ou seja, de n menos 1. De quem? Do meu m de f com 2. Ora, agora a gente pode substituir a minha função r pelo m de f, ou seja, a gente pode fazer uma beta redução. Então, eu fico com lambda de n, de if then else n igual a 0, eu retorno 1, se não, eu retorno a multiplicação de n por m de f, predecessor de n, com o 2. Bem, agora eu posso substituir o meu n por 2, fazendo de novo uma beta redução. Ou seja, eu vou ter a expressão if then else, 2 é igual a 0. Se 2 for igual a 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno a multiplicação de 2 por mf
de pred de 2. Aí lembrando, por definição de if then else, o 2 é diferente do 0. Portanto, eu retorno quem? A multiplicação de 2 de m de f. E o predecessor de 2, por definição, é 1. Então, eu tenho a multiplicação de 2 por m de f de 1. Aí, novamente, nós sabemos que m de f, como é um operador de ponto fixo, como ele é um ponto fixo, eu tenho que m de f é igual a quem? A f m de f. Novamente, quem é o f? É o lambda Rn, de if then else n igual a 0, retorna 1, se não retorna n vezes o n menos 1 e a chamada recursiva, aplicada ao m de f, aplicado ao 1. Aí eu repito meu processo. Eu vou agora substituir o r pelo m de f, fazer uma beta redução. Ou seja, onde tinha r, eu passo a ter o m de f. E, por fim, eu substituo de novo, por uma beta redução, o n por 1. O que eu tenho? O n substituído por 1, o n substituído por 1 e o n substituído por 1. Né? Bem, por definição, 1 é diferente de 0. Logo, eu retorno o quê? 2 vezes 1 vezes o m de f e o predecessor de 1 é o 0. Aí eu repito o meu processo. Ora, isso aqui é um operador de ponto fixo. Né? Então, o que eu faço? Eu substituo m de f por f m de f. Certo? E aí, novamente, o f, ele é essa expressão, aplicada quem? Ao m de f e depois aplicada ao 0. Ora, eu posso fazer de novo uma beta redução. E aí tenho quem? 2 vezes 1 vezes lambda n, né? Porque eu vou substituir o r pela função m de f, ou seja, o r substitui m de f. Se n for igual a 0, eu retorno 1, se não, eu retorno n vezes m de f pred de n, aplicado ao 0. Ora, eu posso agora aplicar o 0 no lugar do n. Então, se if then else 0 é igual a 0, eu retorno 1. Se não, eu retorno 0 vezes m de f pred de 0. Ora, por definição da função if then else, se 0 é igual a 0, eu retorno quem? Retorno 1. Então, essa expressão toda, ela é reduzida, né, a 1. Então, ao final, eu tenho a multiplicação de 2 pela multiplicação de 1 por 1, que é o 2.